Bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa Escola Mutagem, número 7. Eu vou apresentar rapidamente eu e o professor Leandro, que iremos ministrá-la. Eu sou Mariana Gobo Braz, sou biomédica, sou pesquisadora da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Sou responsável pelo laboratório Genotox e sou bolsista de pesquisa em produtividade da área da genética. O professor também que vai dividir esse mini curso comigo é o professor Leandro Gobo Braz, ele é médico anestesiologista, professor associado da divisão de anestesiologia, também na Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp. E ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq da área de medicina. Então, é um prazer ter vocês aqui. Eu já vou mostrar aqui a minha tela. Antes só de a gente dar o início, então, o tema dessa escola Mutagem é revisão sistemática e meta-análise em mutagênese. Como o nosso tempo é curto, né, a gente tem menos de 1 hora, então é importante vocês saberem que não tem como abordar tudo em profundidade. Então, inicialmente, o Leandro vai falar dos conceitos básicos sobre o que é, como fazer uma revisão sistemática e meta-análise, e depois eu entro focando na nossa área de mutagênese, tá bom? E eu peço para que todas as perguntas ou comentários sejam colocados no chat, porque após a nossa exposição, aí a gente vai ter um tempinho no final para poder, então, discutir sobre isso. Tá bom? Eu passo a palavra, então, agora para o professor Leandro, para a gente dar início. Vamos lá. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. E vamos lá. Não vamos perder tempo, porque a gente quer discutir depois algumas coisas importantes. Bom, rapidamente, eu fiz uma boa definição aqui da revisão sistemática. Ela nada mais é do que um método de síntese de evidência que avalia criticamente, interpreta todas as questões relevantes oriundos, veja bem, de estudos primários, nós vamos falar depois, para responder uma questão específica de pesquisa, também abordada posteriormente. Então, veja que a revisão sistemática utiliza o processo de revisão da literatura, porque ela é estudo secundário e ela pode ser reprodutível, isso que é importante. Então, na hora que eu faço uma revisão sistemática, se alguém, às vezes, discorda da minha revisão sistemática, ele pode fazer exatamente igual. Por quê? Porque ela tem uma metodologia rigorosa. Então, se eu faço uma boa revisão sistemática, alguém pode repetir depois e encontrar os mesmos resultados. Quando estamos falando de revisão, a gente confunde um pouco, né? Eu não sei de vocês, quem está assistindo, mas pode confundir um pouquinho revisão narrativa e revisão sistemática que nós estamos abordando. Veja bem, com relação à questão, na revisão sistemática, quem faz revisão sistemática cada vez é menos comum a gente presenciar nas revistas científicas, mas são pesquisadores experientes, que têm muita experiência naquele assunto, certo? Então, ele pode fazer matemática aberta, ao que ele realmente quiser escrever e dizer para a comunidade científica. Agora, a revisão sistemática tem que ter uma temática extremamente estruturada, nós vamos ver depois. A fonte da revisão narrativa nada mais é do que eu pegar vários artigos que eu quero apresentar para vocês e, assim, fazer a minha revisão narrativa. Diferente da revisão sistemática, tem fontes abrangentes, com estratégia de busca explícita, eu vou mostrar para vocês. A seleção, como eu disse, eu posso escolher os artigos que eu quiser, a revisão narrativa, diferente da revisão sistemática, eu tenho que escolher os artigos que me interessam, não falar de critérios de inclusão, exclusão, etc. E na avaliação, é o último ponto, na revisão narrativa eu posso não fazer. Na revisão sistemática eu tenho que fazer. Né? Não tem jeito. Próximo. Bom, com relação à meta-análise, ela nada mais é uma análise estatística que combina os resultados de dois ou mais estudos primários, gerando uma única estimativa de efeito devido ao aumento do tamanho da amostra. Então, nós vamos reunir na revisão sistemática, ela pode ou não ter meta-análise, contém meta-análise, mais estudos, para a gente poder ver a definição depois. Bom, isso é o nível de evidência, não quer dizer que a revisão sistemática, que está lá em cima, né, na ponta da pirâmide, né,
é o melhor estudo e os outros são piores estudos. Não, esse é nível de evidência. O que isso quer dizer? Que nós temos a revisão sistemática com meta-análise no topo, que é estudo secundário, e abaixo dela uma série de estudos, IRTC, ensaio clínico randomizado. Embaixo, estudos de coorte. E assim segue. São estudos primários. Esses estudos primários, nós podemos dividir em intervenção, que é um ensaio clínico, eu comparo um grupo de que tomou medicamento, outro grupo que tomou esse não medicamento, por exemplo, e eu traço o perfil. O estudo de coorte, que é um estudo observacional, veja, de ensaio clínico é de intervenção. Todos os outros são observacionais. Falar só alguns deles. O de coorte, eu vou seguir uma população como se fosse um filme, né? Eu segui a população por um certo período de tempo, buscando ver se tem alguma causa e efeito. Isso que é importante, certo? Caso controle, eu vou comparar sempre com o controle, né? Sem medicação, por exemplo. E o transversal nada mais é do que uma foto. Lembra que o corte é um filme? O transversal ela é mais barato de fazer, e geralmente na pós-graduação a gente faz esse tipo de estudo, geralmente. Porque você tira uma foto de um tempo, naquela foto você tira uma série de resultados importantes. Você não tem que acompanhar, que acaba sendo muito caro no estudo de corte. Mas veja, aqui nós estamos falando, ainda mais nesse tema desse congresso, sobre, às vezes, veja por último, nós temos pesquisa em animais, até in vitro. Isso pode virar uma revisão sistemática? Não é muito comum, mas pode virar uma revisão sistemática, certo? Bom, tem alguns passos metodológicos de uma revisão sistemática. Vamos ver quais são. Formulação da pergunta, nós vamos ver posteriormente, estratégia da busca, obtenção dos estudos, coleta e extração dos dados, porque eu tenho um outro estudo, tenho que ver o que me importa na minha pesquisa. Eu vou avaliar criticamente os estudos, seria a avaliação, depois a interpretação e apresentação dos dados. Eu vou, em algum ponto específico aqui, conversar com vocês para vocês poderem entender melhor. Aqui, na verdade, nada mais veja, eu tenho um acrônimo que é PICOS, a partir dele eu vou fazer uma pergunta. O que é essa pergunta? Nada mais quando eu vou no P, é o paciente e população. Ou seja, se num grupo de pessoas, uma condição particular é o problema de saúde que eu vou estudar. O I é de intervenção. Eu vou estudar o quê? A terapêutica, o diagnóstico, o que me importa, né, para eu saber o que eu estou fazendo. O C nada mais do que se comparar com o grupo controle. Você tem o seu grupo específico, está fazendo intervenção, e eu vou comparar com o grupo controle, nesse caso, certo? O outcomes nada mais do que o desfecho, os resultados esperados, e o S é o tipo de estudo. Como falei aqui, uma série de estudos. Mas eu tenho que, na minha revisão sistemática, eu tenho que partir de algum tipo de estudo, certo? Ficar mais fácil para vocês, colocar uma pergunta aqui. Será que o chocolate pode reduzir a pressão sanguínea de pacientes hipertensos? Essa é a pergunta de PICOS. Vamos ver se é mesmo. Então, o paciente nada mais que os pacientes hipertensos. A intervenção nada mais do que o chocolate, que aqui é o antioxidante. O C, vou comparar com o grupo controle, né? De desfecho, eu vou tentar ver se vai ter uma diminuição da pressão arterial. E o tipo de estudo que eu quero é ensaio clínico randomizado, que é o quê? Um estudo primário, que vai gerar dados para o estudo secundário, é que eu estou fazendo revisão sistemática. Bom, essa é a pergunta. O importante aqui é a gente selecionar alguns descritores. O que é o descritor e palavra-chave? A gente pode até comentar depois, né, na nossa discussão, mas veja bem aqui, eu resumo que as palavras-chave têm que ser igual a descritores. Então, nessa pergunta, eu vejo que chocolate, cacau, que seria um sinônimo, né? E pressão sanguínea são palavras-chave importantes, que são todos descritores. Próximo. Então, vamos ver. Então, aqui em cima está a página do PubMed. Então, você joga lá, vai abrir essa página azul do PubMed. E aí, eu vou lá embaixo, tá Mesh Database. Ali, eu clico ali, vai abrir uma outra página.
essa página. No ET chocolate. Aí eu não coloco, vai vir em branco. E aí eu vou lá com minha palavra-chave em inglês, veja, a gente pode discutir depois como eu acho isso, mas eu jogo lá a palavra-chave que eu acho em inglês. Então eu joguei essa palavra e apertei buscar. Olha só, ela encontrou chocolate, que é um descritor, só que eu tenho outros sinônimos, os 5 abaixo. Eu tenho, ou seja, eu não posso usar um ou outro, eu tenho que usar todos, tanto o descritor como os seus sinônimos. Então, aqui eu montei uma estratégia de busca, que eu falei inicialmente para vocês, que está pronta. Então, eu coloquei em vermelho aqui ó, a palavra que é o descritor exato, depois todos os seus sinônimos. Que é tudo, por que eu coloquei OR? Porque são sinônimos. Eu vou procurar esse e esse, certo? Desculpa, esse ou esse. Todos são sinônimos. E aí, veja, depois tem cacau, em inglês, com todos os sinônimos. Aí tem o and. And é fazer o cruzamento entre chocolate e cacau com a pressão sanguínea. Aqui da pressão sanguínea em inglês, com todos os sinônimos. Veja bem, essa teste de busca é difícil de ser feita. Né? Você sempre precisa de ajuda de uma bibliotecária que já tem relação, já conhece bem a revisão sistemática. Aqui só dei um exemplo para vocês. Próximo. E esse exemplo aqui é feito pelo PubMed. Eu fiz para buscar nessa base de dados. Mas vocês vão ver posteriormente, a Marina vai mostrar para vocês, que eu tenho uma série de bases para procurar, que são essa aqui e tem outras ainda. Bom, eu peguei aquela estratégia de busca que eu fiz e joguei exatamente no site do PubMed e eu vou procurar para ver se eu acho alguma coisa. Vamos ver. Perfeito. Então, nós descobrimos entre 82, né, que está à esquerda de vocês, e 2001, 280 artigos, né, artigos em si, que está vendo essa questão. Responde a minha questão com essa estratégia de busca. Veja o seguinte, exemplo para vocês, que eu vou comentar no próximo slide. Olha o segundo. Desculpa. Olha o segundo. Veja que é uma revisão. Então, nessa pesquisa que eu faço, com 280 resultados, eu tenho todos os artigos, inclusive revisões sistemáticas. E eu vou... Próximo. A partir de então, eu vou fazer os critérios de elegibilidade, inclusão e exclusão. Então, por exemplo, esse de revisão sistemática, eu não vou nem olhar, vou passar direto, porque eu quero estudos primários, certo? E aí vocês vão ver no tema de vocês o que eles vão querer incluir e não incluir, tá bom? Veja, quando eu abro a estratégia de busca, eu vejo o título e o resumo. Só pelo título, às vezes, quando é essa revisão semântica, eu já posso tirar. Às vezes me interessa o título, eu vou olhar o resumo para ver se interessa ou não. Não interessou? Eu jogo fora. Agora interessou? Eu deixo guardado para pegar depois em PDF para poder ler inteiro. Certo? A qualidade vai ser abordada posteriormente e a apresentação dos dados. Eu vou mostrar a meta-análise. Bom, veja, esse artigo realmente ele existiu. Ele foi publicado, né, em 2010. E então nós temos aqui, seria a meta-análise da revisão sistemática. E olha só, aqui nós temos o gráfico de floresta, que é o Forest Plots, que está mostrado lá à direita de vocês. Vejam que eu tenho uma série de artigos, exatamente aqueles artigos que eu achei. Eu descartei alguns. Eu cheguei a um tal número, 280, cheguei assim, eu tenho que ler todos. Aí eu pego na íntegra, hoje em dia funciona com PDF, né? No passado é o texto inteirinho, né? Ainda pode ser. E aí eu vou ler tudo. E eu vou selecionar exatamente aqueles que vão participar da meta-análise, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma série de estudos, né? Mas em geral, o que mostra o gráfico de floresta? Ele mostra, aqui nós temos o quê? A diferença de média. Então, na linha vertical, lá eu tenho um 0, que ele mostra o quê? O que tiver à esquerda é a favor do tratamento.
quer dizer o quê? Que quem come chocolate diminuiu a pressão arterial. E a direita é igual ao controle, certo? Aqui eu estou falando de diferenças de média. Mas se eu fizer um estudo que eu estou tratando de risco relativo, odds ratio, aí vai ter um 1 embaixo, vai ter o 0. Mas isso não importa nada, certo? Qual que é o meu resultado final da meta-análise? Seria esse losango preto, que é chamado de diamante. Esse representa o final da minha revisão secundária, que é nada mais é da revisão sistemática, e aqui mostrando a meta-análise, que mostra que o resultado da meta-análise ele foi favorável ao tratamento. Ou seja, na conclusão desse estudo, diz que comer chocolate, que é o antioxidante, né, ele vai reduzir a pressão arterial. Mas como eu cheguei nessa conclusão? Vejam que cada estudo, né, tem o seu resultado. Alguns estudos, que seria o verdinho, né, da Forte Plot. Isso que a Marina está mostrando para vocês. Né? Ela que está passando os slides, por isso que eu estou dizendo que ela está mostrando para vocês. Então, veja que é interessante. Então, cada resultado de um estudo está mostrado aqui, ó. Por que tem uma linha horizontal? Isso nada mais é do que intervalo de confiança. Quer dizer, se eu repetir esse estudo 100 vezes, em 95% ele vai estar exatamente nessa linha horizontal, certo? 5% é normal na estatística, não dá estatístico. Mas o que me interessa é exatamente isso, intervalo de confiança de 95%. Então, por exemplo, vamos ver o quarto e o quinto, que é o Grassi. O Grassi, o que é? O primeiro autor, você que colocou o primeiro autor, né? O ano, né? Tipo aqui, um exemplo para vocês. Aqui foi o ano de 2005, mas ele tem dois artigos, o A e o B. Olha que interessante o Gracia. Ele tem 15 que receberam tratamento e 15 do controle. Veja que o tamanho dele é de 7,3. Ou seja, olha o que acontece com o intervalo de confiança. Ele é maior em relação ao que? O de baixo. Olha o intervalo de confiança de baixo. Menor. Por quê? Porque o Gracia 2V5B, ele viu mais pacientes, ó, 20, e o mesmo com o controle. Então, o tamanho desse artigo, ele é maior na meta-análise. Então, o intervalo de confiança é menor. Isso vamos ver posteriormente com mais exemplos que a Mariana vai mostrar para vocês. Então, isso aqui é uma meta-análise. Só queria, terminando, dizer para vocês da heterogeneidade. Se você for ver ali embaixo, no final ele dá I2, que é igual a 74%. Isso quer dizer o quê? Que esse estudo, a partir, vamos dizer, de 25%, são estudos heterogêneos. Ele faz um cálculo, esse cálculo é feito por um software que faz essa meta-análise, tem diversos tipos de software, e aí ele vai ver, acima de 25%, eu tenho que fazer o quê? Estudos randômicos. Então, se forem ver embaixo do Forest Plot, a diferença de média, estudos randômicos, que a gente pode depois discutir um pouquinho, quando eu uso estudo randômico ou quando eu uso estudo fixo. Tá bom? Obrigada, Leandro. Então, dando sequência aqui, né, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês. E eu queria mostrar para vocês esse site da Prospero, né, que é um site de registro prospectivo de revisão sistemática, que é um site internacional do Reino Unido. Então, por que isso é importante, né? Na nossa área ainda da mutagênese, os periódicos, eles ainda não exigem que tenha sido feito um registro da revisão sistemática, mas a grande maioria dos periódicos da área biomédica, eles já exigem. Então, eu queria até falar para vocês, porque pode ser que talvez da nossa área eles exijam. Isso é importante porque, uma vez que você tem o seu projeto de revisão sistemática, fazendo ou não meta-análise, tá bom, pessoal? Vocês têm o pico, então a ideia, a pergunta e tem o projeto. E aí, o ideal, né, ainda não obrigatório, mas eu acho recomendável, é fazer o registro do Prospero e só então depois começar efetivamente a revisão sistemática. Então, aqui é só para vocês ficarem cientes de que tem isso.
O que eu também queria mostrar rapidamente para vocês é sobre o Prisma, né? O Prisma, ele é um checklist ou guideline, ele foi atualizado ano passado, e o Prisma é um guideline para revisão sistemática. De novo, como o Leandro falou, é para revisão sistemática. Se vai ser feita a meta-análise ou não, não importa. O importante é que é para revisão sistemática, tá bom? Então, o Prisma, assim como existe o Consort, o Strobe, que são para estudos clínicos e estudos observacionais, existe o Prisma para revisão sistemática. E ele é importante, esse guia, tanto na hora de você fazer a sua revisão sistemática, quanto principalmente na hora que for publicar esse trabalho. Então vejam que ele é um guia que começa desde ali do título, eu vou mostrar para vocês até o final, então vejam que numa revisão sistemática, no título já tem que ter essa identificação desse tipo de estudo. E aqui do lado tem o número da página que tem essa informação no seu manuscrito. Então o ideal é vocês fazerem isso, porque ajuda muito, é tipo um roteirinho para que vocês não esqueçam de colocar todas as informações necessárias de uma revisão sistemática quando for publicar. E aí vocês colocam o número da página, e isso é interessante vocês submeterem junto com o manuscrito para o periódico. Então, como eu falei, desde o título, o que tem que constar no resumo, na introdução, métodos, resultados, discussão e outras informações. Olhem que aqui nas outras informações tem sobre o registro, que nada mais é do que eu mostrei anteriormente, que é do Prospero, tá bom? E aí você coloca o número. E assim como o Prisma tem um roteiro ou um guideline, ele também tem o flow diagram, ou flowchart, ou fluxograma. Tá? Para ficar mais simples, eu vou mostrar já no estudos para vocês, assim fica mais fácil como exemplo. Então, a partir daqui, eu vou começar a mostrar alguns exemplos de revisão sistemática. Então, nesse caso, é uma revisão sistemática da nossa área. Vejam que é uma revisão recente, de 2021, e ela foi publicada na Mutation Research Reviews e Mutation Research. Então, vocês vão observar que, ao longo aqui da apresentação, dos artigos, a grande maioria é publicada na Mutation Research Reviews e Mutation Research, porque é o periódico da nossa área, um dos mais relevantes e que recebe essas revisões. Então, a gente vê que os autores são pesquisadores bastante importantes da nossa área, né, nesse caso do artigo, como o Michael Fenech, a Cláudia Bolognese, o Signas Miller. Então, nessa revisão, especificamente, eles avaliaram o impacto de infecção para neoplasia e câncer na formação de micronúcleo, tanto em célula urotelial quanto em célula cervical. Então, quando a gente vai avaliar uma revisão sistemática, como o Leandro bem colocou, é muito importante saber como foi feita a estratégia de busca. E vejam aqui que os autores identificaram 4 bases. O Leandro tinha, né, colocado várias bases, então aqui no caso eles usaram o Google Scholar, não é uma base comum, né, ser utilizada, mas pode ser utilizada. O Web of Science, Scopus e o PubMed, né? Então, eles usaram 4 bases. Vejam que eles avaliaram somente artigos em inglês. Então, assim como o Leandro tinha comentado de critério de elegibilidade, aqui eles já excluíram qualquer outro artigo em outra língua. E os autores também avaliaram num período fixo, de 1980 a 2020. Isso pode ou não ser feito. Você pode fazer uma restrição, então, tanto de língua quanto de período, como não, você deixar tudo que tem na literatura. Tá? Isso tudo depende da pergunta que você quer responder. Aqui as palavras-chave com todos os descritores, os sinônimos, como o Leandro comentou, tem que ser colocado ou no próprio artigo ou na forma de suplemento. O critério de elegibilidade, que é super importante, isso já tem que estar definido quando é feita a revisão sistemática, né? Então, no caso, os autores avaliaram estudos que avaliaram a formação de micronúcleo em célula esfoliada da bexiga, em célula cervical, com relação a essas doenças e condições. E também aqueles artigos que tinham feito o exame do Papa Nicolau, exame histopatológico com relação a câncer, né, também foram incluídos. E vejam então, novamente, como eu falei, eles excluíram artigos em inglês e também resumos de conferência,
tá, de congresso foram excluídos, assim como papers que não tinham adequado controles. Isso é importante, né? Artigos que não tinham um grande número também a mostrar. Então, no caso aqui, menor do que 6 participantes, como era um número muito baixo, eles excluíram da revisão sistemática. E também os estudos nos quais não foi feita uma análise estatística adequada dos dados. Com relação à seleção dos estudos e avaliação da qualidade, então os artigos foram avaliados por 2 revisores, então é fundamental que numa revisão sistemática, no mínimo 2 revisores, de forma independentes, analisem esses artigos. Além disso, os autores, pegando o artigo, né, na íntegra, eles viram na introdução e na discussão se poderia ter algum artigo relevante para entrar na revisão sistemática, que de alguma forma não apareceu na base de dados. Isso pode acontecer, pessoal, apesar de não ser muito frequente, mas o que a gente vê na prática é que mesmo fazendo uma boa estratégia de busca nas bases de dados, um ou outro artigo pode não aparecer. Então, é importante que na hora de ler os artigos na íntegra, vocês tentem identificar esses outros artigos na referência, na introdução, na discussão, e aí a gente faz dessa forma manual de pegar esses artigos. E além disso, como o Leandro bem pontuou, diferente da revisão narrativa, onde não é feita uma avaliação de qualidade dos artigos, para a revisão sistemática é fundamental que seja feita uma avaliação. E no caso, os autores utilizaram um sistema de score. Eles colocam isso no suplemento e eu quero mostrar para vocês isso. Por quê? Porque vários dos outros artigos que eu vou mostrar, eles usam de forma muito semelhante essa mesma ideia de controle de qualidade. Então, como que foi feito, né? Então, existem parâmetros de qualidade, no caso aqui são 9 parâmetros que foram utilizados, e a qualidade, então o score, a nota de 1, 2 e 3. Então, vocês imaginam que tendo 9 critérios de qualidade, se todos os artigos tiverem nota 1, 9 vezes 1, eles vão receber nota 9. E o máximo, 9 vezes 3, seria 27. Então, vejam que os primeiros critérios de qualidade é com relação ao número dos indivíduos, do grupo controle e do grupo de casos. Então, se os autores dos estudos primários utilizaram menos do que 20 pacientes, recebia nota 1, de 20 a 50, nota 2, e mais que 50, nota 3. Isso quer dizer que, quanto maior é o tamanho amostral dos estudos primários, maior é a nota que ele recebe como qualidade. Também foi analisado nos artigos se houve pareamento de idade, sexo, hábito tabagista, consumo de álcool e avaliação nutricional. Então, se não foi pareado, ou se foi parcialmente pareado, ou, por exemplo, o critério de avaliação nutricional foi feita somente por meio de questionário, ou se foi perfeitamente pareado e foi também feita avaliação de medida no sangue dos nutrientes de forma nutricional. Outro critério para avaliação do diagnóstico clínico, então, se não foi feito, nota 1, se foi feito, mas não tinha o estágio da doença, nota 2, e se foi feito o critério do diagnóstico e também foi incluído o estágio da doença, era nota 3. E o último parâmetro analisado, o número de células por indivíduo, para avaliação do micronúcleo, que a gente sabe que é muito importante. Então, menos do que 1.000 recebia o score, a qualidade, né, o número nota 1, de 1.000 a 2.000 células nota 2 e mais do que 2.000 nota 3. Então, como eu falei para vocês, o total do score, ele variava de 9 a 27, sendo 27 o máximo. E aí, os autores categorizaram, então, essa qualidade dos artigos como baixo, se tinha nota 9 a 14, médio de 15 a 20, se tinha pontuação de 21 a 26, uma qualidade alta, ou excelente, uma pontuação 27. Essa excelente ou mesmo alta, vocês vão ver que é bastante difícil a gente encontrar nos estudos que eu vou mostrar para vocês, tá bom? A maioria às vezes tem qualidade baixa ou mediana e alguns alta.
E como eu tinha comentado para vocês rapidamente sobre o fluxograma, aqui está o exemplo de um fluxograma. Então vejam que, com relação àquelas bases de dados que os autores procuraram com a estratégia de busca, e se também acharam alguma outra de forma manual, eles conseguiram encontrar 259 artigos, sendo que vários eram duplicatas. Então vejam que quando você faz numa base de dados, por exemplo, o PubMed, Embase ou PubMed Scopus, como eles avaliaram, muitos dos artigos eles estão nas duas bases de dados, então precisa remover essas duplicatas. Aí, os autores sempre avaliam, como o Leandro tinha falado anteriormente, vendo o título do trabalho e o resumo. Esse é o screening inicial, que eles ficaram com 132. Viram que 93 não cabiam, né, no critério de inclusão, não tinham a ver, e aí pegaram na íntegra 39 artigos, sendo que 4 tiveram que ser excluídos, devido àqueles critérios de exclusão, de elegibilidade que eu mostrei para vocês. Então, nesse caso, nessa revisão sistemática, foram incluídos 35 artigos. E toda vez que a gente tem resultado de revisão sistemática, uma série de tabelas, a gente precisa apresentar esses dados, tanto na forma de tabela, a grande maioria, como na forma de texto em resultados. Então, aqui é só um exemplo dessa revisão sistemática que fez essa tabela, a frequência de micronúcleo em urina derivada de células de paciente com câncer de bexiga e cervical. Então, aqui estava qual que era o objetivo do estudo, o número de participantes, tanto os pacientes quanto o controle, o número de células analisadas, a frequência por mil de micronúcleo, os resultados encontrados, olha, em cada estudo primário, os comentários, né, sobre esses estudos, o critério de qualidade e a referência dos artigos por ano. Então, nessa revisão sistemática, os autores concluem que a avaliação da literatura mostra que o teste do micronúcleo, seja em célula urotelial e cervical, reflete tanto a infecção como o aumento do risco de câncer, né, que era a questão principal deles. E que esse método, então, ele pode ser útil, né, no diagnóstico desses tipos de câncer. Tá? Agora, a partir daqui, eu vou mostrar para vocês artigos de revisão sistemática seguida de meta-análise. Então, como o Leandro falou, a revisão sistemática pode ou não ser seguida de meta-análise. E a partir daqui, então, a gente vai ver essas duas. De novo, foi publicado na Mutation Research Reviews, com importantes investigadores, né, da nossa área, o CEP, o Stefano Banassi, o João Paulo Teixeira. Então, nesse caso, os autores avaliaram o teste do micronúcleo linfócito em populações humanas expostas ao estireno, que ele é um precursor do poliestireno, né, ele é muito importante, bastante utilizado na indústria automobilística, até na indústria alimentícia, importante para fibra de vidro, entre outras. Então, olha aqui o que eu tinha comentado anteriormente para vocês do Prisma. Os autores colocam, né, que essa revisão sistemática ela seguiu a metodologia descrita no Prisma. E a estratégia de busca, eles utilizaram uma base de dados só, que é o Medline via PubMed. Então vejam que na nossa área ainda se aceita, né, se fazer a estratégia de busca em uma base de dados, mas em outros periódicos não aceita isso, né? Apesar do PubMed ser uma das maiores bases de dados que existem, né, de base americana, o ideal é sempre a gente fazer o máximo de estratégia de busca em várias bases de dados, porque a ideia da revisão sistemática é a gente poder pegar tudo que existe na literatura sobre aquele assunto, tá bom? De novo, os autores colocam, né, os termos utilizados para a estratégia de busca, como foi feita a seleção, então aqui também foram 2 dos pesquisadores que avaliaram esses artigos. E aí eles comentam que após uma primeira seleção, várias publicações elas tiveram que ser excluídas. Por quê? Ou o delineamento do estudo era inadequado, ou então havia coexposição. Então, além do estireno, esses indivíduos estavam expostos a outros agentes químicos genotóxicos, ou então porque não tinha dados reportados de forma suficiente.
Então, eles fizeram, né, a coleta dos dados, então todos os estudos eles tinham que estar de acordo com o critério de inclusão, todos os estudos avaliados eram do tipo observacional cross-sectional, que é o transversal, que o Leandro comentou anteriormente, de populações expostas ocupacionalmente ao estireno no local de trabalho. E aí, como a gente já comentou, né, para a revisão sistemática sempre precisa avaliar esses artigos, então foi feito aquele critério de qualidade que eu falei anteriormente, variando de 9 a 27, a única diferença é que naquele estudo anterior era diagnóstico clínico e aqui é de exposição. E com relação à análise estatística, que é a meta-análise, os autores fizeram a razão da média, que nada mais é do que eles pegaram a média do micronúcleo do grupo exposto e dividiram pela média do micronúcleo do grupo controle. Isso a gente vai ver no forest plot. Então, mais uma vez, né, o fluxograma. Então, vejam que sempre precisa ter a identificação, o screening, a elegibilidade e o que foi incluído. Então, nesse caso, os autores acharam 73 possíveis estudos na base, né, mais 2 de forma manual, como eu falei anteriormente, tiraram a duplicata, fizeram um screening inicial, vejam que eles tiveram que excluir vários estudos, porque vários eram revisões, então, como o Leandro falou, numa revisão sistemática, o que você precisa é estudo primário. Então, revisão, seja ela narrativa ou sistemática, ela não vai entrar para avaliação. Se era estudo in vitro, os estudos que não eram em inglês, então eles excluíram. Ficaram com 16 na íntegra, tiveram que excluir mais 5 devido, né, àqueles critérios de elegibilidade que já foram estabelecidos antes do início de se fazer a revisão sistemática, e ficaram com 11 estudos incluídos na meta-análise. De novo, né, então aqui precisa mostrar resultado em tabela e na descrição de resultado, então aqui mostram as características dos 11 estudos que foram incluídos na meta-análise com relação ao micronúcleo e exposição a estireno. Então aqui na primeira coluna, os autores colocaram os autores do estudo e o ano, onde que esses profissionais estavam expostos ao estireno e também o país que foi feito o estudo. Precisam colocar as características da população, tanto do exposto quanto do controle, o tamanho da amostra, a idade, né, entre outros, sexo, a exposição ao estireno, se foi feita, se foi avaliação em urina ou se foi no ar, a duração da exposição, sobre o teste do micronúcleo, o critério de qualidade e os resultados e comentários dos artigos, com a referência. Então, aqui a gente vê o forest plot, ou o gráfico de floresta, que nada mais é, então, do que uma representação da meta-análise. Então, como o Leandro mostrou, a gente precisa ver, então vejam aqui estão os 11 artigos. Vejam que quanto menor é o tamanho amostral do estudo, nesse caso 14, maior é o intervalo de confiança, que a gente pode ver tanto por aqui quanto por aqui. Diferentemente daquele artigo primário que tinha um grande tamanho amostral. Vejam que o intervalo de confiança é bem menor, como o Leandro explicou. Então, aqui a gente tem os 11 artigos, e a gente vai ver o resultado da meta-análise. Então, como que a gente interpreta? O losango, ou o diamante, o intervalo de confiança dele não encosta no 1, não ultrapassa 1. Isso quer dizer, então, que existe uma associação entre exposição a estireno e frequência aumentada de micronúcleo. E o que o Leandro comentou anteriormente, o I quadrado mostra a heterogeneidade dos estudos. Então, como eles usaram a razão da média, aqui no eixo Y a gente vê o 1. Passando para dando um outro exemplo de revisão sistemática e meta-análise da nossa área. Aqui foi feito, então, monitoramento biológico de profissionais expostos a carcinógenos e, dessa vez, utilizando o micronúcleo bucal.
Vejam que os autores, então, fizeram a estratégia de busca, utilizaram, no caso, o PubMed, colocaram os termos e descritores mais importantes. Também é importante sempre colocar qual foi a data final que foi feita a estratégia de busca. Daí eles selecionaram os estudos. Então, primeiro identificou na base de dados, né? Daí faz o screen inicial para ver se os estudos eram de exposição ocupacional e que tinham os dados de micronúcleo de célula bucal. Aí eles incluíram, então, esses dados, né? Tanto do grupo controle e do grupo exposto, leram profundamente os artigos e aí somente os dados originais foram incluídos na meta-análise. Então, aqui, mais uma vez, foi feita a análise de qualidade dos estudos. Aqui é um pouquinho diferente do que eu tinha mostrado anteriormente, varia de 7 a 21, mas a ideia é a mesma. Então, avaliando o número de indivíduos, tanto do grupo referência ou controle e do grupo exposto. Aqui, com relação a fatores de risco, foram avaliados idade, sexo, que a gente sabe que é muito importante, né, para o micronúcleo, e também o hábito tabagista. Como a exposição, se houve a medição, né, se foi avaliada a medição de exposição, se foi feita no ar ou o monitoramento biológico, e também a avaliação da exposição cumulativa. Então, se não foi feita, tinha menor nota, se foi feita a duração do emprego individual, nota 2, e se foi feita a história do trabalho individual mais medições quantitativas, recebia a maior nota. E o mesmo dando o número de células analisadas de micronúcleo por indivíduo. E aqui, de forma interessante, o Leandro comentou, né, que também é fundamental, quando a gente pega os artigos na íntegra, para a gente analisar, extrair esses dados. Que dados que você vai querer extrair desses artigos primários para sua revisão. Então, tanto os dados globais, incluindo autores, data de publicação, ano, país, como que eram as populações, então tinha fumante, não tinha porcentagem de homem e mulher, idade, entre outros, todos os fatores relevantes para a exposição e com relação ao teste do micronúcleo. Então, mais uma vez, precisa ser colocado o fluxograma, então, partindo aqui de mais de 400 artigos, ficaram com 104 na revisão sistemática, e para meta-análise, 96. Então, nesse artigo existe uma série de tabelas, vou mostrar aqui só de um exemplo, como exposição a metais pesados, excluindo o chumbo, porque os autores fizeram uma exclusiva para o chumbo. Então, mais uma vez, precisa se colocar, né, a referência do estudo, a identificação, autores e ano. Nesse caso de metais pesados, quais que eram as profissões desses indivíduos, a duração do emprego e as medições de exposição, seja essa ou monitoramento biológico. E vejam que alguns artigos primários, eles não têm esses dados. Tá? Então, os estudos eles podem ser realmente muito heterogêneos com relação às informações que vão ser obtidas. E como a gente interpreta, então, essa figura, mais uma vez, do forest plot da meta-análise? Vendo aqui o losango. Então, ele não ultrapassa 1, certo? Ele está aqui à direita, mostrando que profissionais que têm exposição a metal pesado, eles têm frequência aumentada de micronúcleo bucal. Agora eu vou mostrar para vocês dos soldadores, né? Então, exposição à solda. Vejam que tem menos estudos, né? Então, são 5 estudos aqui. E o que, que acontece com esse losango? Olha aqui, ele está dando intervalo de confiança 0,96, ou seja, ele está cruzando aqui 1. Isso quer dizer que não tem diferença. Portanto, desses artigos analisados com relação ao micronúcleo bucal, os profissionais que têm exposição à solda não têm frequência aumentada de micronúcleo bucal. Tá bom? Então, um exemplo de um resultado, né, vamos dizer, positivo e negativo para vocês saberem, então, saber interpretar bem uma meta-análise. Dessa forma, os autores concluem que uma avaliação melhor da exposição, das diferentes exposições, no caso, elas são necessárias para entender a possível relação entre exposição ocupacional a diferentes
genotóxico, agente genotóxico e frequência de micronúcleo em célula bucal. Contudo, com a meta-análise, né, ela mostrou que o teste do micronúcleo bucal é uma ferramenta promissora para se avaliar os profissionais expostos a agentes genotóxicos. Vejam que até agora eu mostrei para vocês estudos de exposição ocupacional e que o endpoint era o micronúcleo, né? Tem também com o teste do cometa, então, nesse caso, profissionais expostos a drogas antineoplásicas, mas que não foi publicado na Mutation, foi em outro periódico, né, e avaliando, então, o teste do cometa para avaliação de DNA. E eu quis mostrar para vocês esse artigo, porque é um dos poucos dos artigos da nossa área que mostra o picos. Lembra que o Leandro comentou anteriormente para vocês, né? Então ele tinha dado o exemplo do chocolate. Então vou dar um exemplo aqui da nossa área para ficar bem claro para vocês. Então o P, que é os profissionais expostos à população, nesse caso eram os profissionais de saúde ocupacionalmente expostos a drogas antineoplásicas. No caso, o I é o teste do cometa, porque o que tem interesse é na avaliação de dano primário no DNA. O C são os indivíduos controles. O O, que é o outcome, né, é o dano no DNA, então aqui por meio de média e desvio padrão. E o S, o tipo de estudo, são os estudos primários. Então, sempre estudos primários são analisados. No caso, eles avaliaram tanto estudo clínico quanto os diferentes tipos de estudos observacionais. Passando agora um pouquinho, mudando um pouquinho o foco, né, agora eu vou falar um pouquinho dessa revisão com meta-análise, que ao invés de exposição ocupacional, avaliou então a instabilidade genômica em 2 tipos de doença, que é a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, e o câncer de pulmão. Mais uma vez, olha a importância de colocar aqui no artigo que a revisão ela foi feita de acordo com o PRISMA, que é o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis Statement, e os autores colocam, né, qual foi a base de dados avaliada, então no caso aqui o PubMed, e colocaram os descritores fundamentais para poder responder essa pergunta. Lembrando que sempre o screening inicial é feita com o título, que às vezes pode te ajudar ou não, se já no título estiver escrito que é uma revisão, é óbvio que ele não vai entrar para o seu estudo, certo? Mas se com o título não é suficiente, lendo o resumo. Se leu o resumo e não interessou, deixa de lado. Se você ficou na dúvida, você pega na íntegra, tá? Porque daí você tem que ler o artigo na íntegra para saber se ele vai ou não entrar. Quanto aos critérios de elegibilidade, os autores eles também restringiram a busca de 99 a 2019, avaliaram o estudo somente em inglês, com os testes do micronúcleo, seja em linfócitos, seja em mucosa bucal, nesses 2 tipos de doença, claro que tendo uma comparação com o grupo controle. E para critérios de exclusão, então, qualquer outro marcador de dano DNA, que não fosse o micronúcleo, qualquer outra doença respiratória que não fosse DPLC ou câncer de pulmão, e também não foram incluídos artigos de revisão, cartas e resumos de congresso. Foi feito a coleta dos dados, né, com o formulário de extração, os dados que importavam para os autores. Foi feito o fluxograma. O resultado da revisão sistemática e da meta-análise está apresentado na forma de tabela, então nessa tabela constam os autores, o ano, as doenças. A gente vê que os autores identificaram que foram utilizados para meta-análise muito mais estudos de câncer de pulmão do que DPOC, a idade dos casos e controles, a razão do sexo, o número de participantes do caso e controle, tipo de células. Então, também tem muito mais estudo com micronúcleo em linfócito do que em célula bucal, e médio desvio padrão da frequência por mil de micronúcleo em casos e controles. Com relação ao resultado da meta-análise em relação à doença DPOC, somente tinham 4 estudos,
Vejam, mais uma vez o que o Leandro falou. Então, esse estudo, a gente vê que o tamanho amostral dele era menor, então por isso intervalo de confiança grande, diferente desse que o tamanho amostral era maior. E aí, vejam o que o Leandro tinha comentado anteriormente: quanto maior é o tamanho amostral do estudo, maior é o peso dele. Então, nesse caso, esse que tinha um menor tamanho amostral, ele tem um peso bem menor do que esse. E aí a gente vê aqui, pela razão da média, o losango mostra que favoreceu. Então, os pacientes que têm DPOC, eles têm aumento de frequência de micronúcleo. Né? Aqui ficou próximo, né, a não dar, mas deu 1,01, intervalo de confiança, então não cruzou o 1. Para câncer de pulmão, o mesmo resultado foi encontrado. Então, existe frequência aumentada de micronúcleo em pacientes com câncer de pulmão, seja aqueles que foram feitos em micronúcleo avaliado em linfócitos, seja em célula bucal. Então, os autores concluem que os resultados confirmaram a presença da associação entre frequência de micronúcleo e ambas as doenças investigadas. Então, eles puderam ver o link de inflamação induzindo estresse oxidativo e o risco da doença por meio de instabilidade genômica e hipóxia. E aí, utilizando, então, esses robustos e marcadores, né, técnicas de instabilidade genética, que não tem um custo alto, podendo permitir, então, a identificação de indivíduos que têm um risco aumentado de desenvolver essas doenças pulmonares e que isso pode ajudar numa estratégia de detecção precoce. E o último estudo que eu queria mostrar hoje para vocês, ele também é um pouquinho diferente, né? Porque ele avaliou uma série de fatores, tanto intervenção de dieta como estilo de vida, tanto no envelhecimento como em outros tipos de doenças. E vejam que, diferentemente dos artigos que eu mostrei anteriormente, nesse os autores não restringiram a língua. Dessa forma, né, quando você não restringe, você precisa abrir mão de alguns aí subsídios para poder analisar esses dados. Então, ou os próprios autores, eles conhecem a língua e conseguem traduzir, ou utilizam tipo um Google um tradutor, né, para ajudar, ou então, se não tem isso, você precisa de pessoas especializadas que realmente saibam a língua, porque às vezes pode vir línguas bastante diferentes, que a gente não está acostumado, então isso é importante. Mas isso quer dizer que eles abrangeram ao máximo a literatura, né? Tentaram pegar o máximo de artigos da área. E aqui eles avaliaram tanto na base de dados PubMed quanto Scopus, e aqui consta a estratégia de busca. A seleção dos estudos, então, foram estudos de intervenção, tá bom? Estudos clínicos randomizados, que podia ser feita a estilo de vida, ou nutricional, ou atividade física nessas avaliações, e utilizando o micronúcleo. Extraíram os dados, no caso foram 3 revisores independentes, e aqui rapidamente mostrando, acho que já ficou claro para vocês, né, o gráfico do forest plot. Então, só para ficar claro, a média que eles não usaram razão, eles usaram a diferença da média padronizada, por isso aqui é 0 e não 1. Então, do lado esquerdo, favorece a dieta. Isso quer dizer que, com os estudos avaliados, favorecia, então, a não ter o micronúcleo, principalmente para antioxidantes e para chá, especialmente chá verde. Agora, o que a gente pode aqui fazer uma crítica é que, além desses subgrupos terem poucos estudos, nunca se faz uma meta-análise com um único estudo, como o Leandro falou. No mínimo, você precisa de 2 estudos, porque é óbvio que a meta-análise vai dar o mesmo resultado inicial, né? Então, os autores concluem, e por isso que quando você faz uma revisão sistemática, seguida ou não de meta-análise, é muito importante você interpretar esses dados, né? Então, eles falam que conforme esses estudos, os próximos estudos a serem feitos de intervenção precisam usar um grande tamanho amostral, precisa, se for em micronúcleo e linfócito, fazer uma intervenção de médio a longo prazo, uma vez que os linfócitos, eles se dividem a cada 30 dias e o tempo de meia-vida deles é de meses, 3 a 4 meses, diferente do micronúcleo bucal. Precisa ter os dados dos pacientes, da doença, de medicação, né? Então, isso tudo é importante. Eles concluem, portanto, que o número de estudos eles precisa ser aumentado.
né? E com relação a esse estudo, o dano citogenético ele foi reduzido principalmente com suplementação antioxidante no contexto de lesão de mucosa bucal. Entretanto, olha só, eles ressaltam que os estudos são antigos e de moderada qualidade. Então, como os estudos são antigos, são poucos e de qualidade moderada, se novos estudos forem feitos daqui para frente, e daqui, por exemplo, 5 ou 10 anos, é feita uma nova revisão sistemática e meta-análise, pode ser que outros dados sejam encontrados. Tudo vai depender da qualidade e robustez dos dados dos artigos primários. Finalizando, então, aqui, só queria mostrar para vocês que tem esse guia prático de medicina baseada em evidências, eu e o Leandro fomos os coautores. Então, assim, não é óbvio, específico da mutagênese, é de uma forma geral, mas quem quiser entender um pouquinho mais, são capítulos muito curtos sobre essa área, vocês podem nos escrever e a gente envia o PDF. E finalizando, então, só para dizer que eu e o Leandro, a gente tem essa linha de pesquisa de genotoxicidade, estresse oxidativo e resposta inflamatória, que está ao meu lado. Então, a gente tem o objetivo de ver os possíveis efeitos tóxicos dos anestésicos, seja fazendo uma revisão sistemática, seja em modelo animal ou em humano. Aqui estão os meus e-mails, então estudantes, especialmente pós-graduação e pós-doc, são muito bem-vindos, se forem bastante proativos, se quiserem estudar muito e contribuir para essa área, e aproveitando só que hoje é o último dia do congresso e eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre exposição ocupacional aos anestésicos no simpósio 9. Pessoal, muito obrigada. Vou tirar aqui a minha Maria, nós temos apresentação. 3 perguntas. Sim. Então vamos lá. Vou responder excelentes perguntas da Amanda, Carolina, e da Vanessa. Então, a pergunta da Amanda é, professor, em uma revisão sistemática, a gente pode criar mais de uma estrutura de busca com menos descritores? Ou é melhor uma única estrutura de busca com todos os descritores? Na verdade, Amanda, deu um exemplo muito simples no começo da aula. Mas você tem que fazer, seria a segunda, né, que é a verdadeira, né? Melhor fazer uma única estrutura de busca com todos os descritores. Tem estratégias de base, Amanda, que ocupam 2, 3 folhas de Word. Não é tão simples como eu fiz. Mas a estratégia de busca tem que ser única só. Você vai colocar, geralmente, no artigo, como a Mariana já mostrou, só os descritores. Um ou outro coloca a estratégia de busca, né? Ela é pequena. Porque senão fica impossível. Então, geralmente, as estratégias de buscas, elas são grandes, não são tão simples como eu coloquei. Tá bom? Eu acho que só para complementar, é porque a estrutura, né, a estratégia tem que ser a mesma, o que vai mudar, como o Leandro falou, depende da base de dados, né, cada uma tem que pôr aspas, né, a outra é parênteses ou colchetes, muda um pouquinho, mas é importante que seja a mesma para você conseguir pegar todos os estudos das várias bases de dados. Acho que a Mariana salientou bem, na verdade, aspas, parênteses, isso muda anualmente. Então, ou você está dentro, você conhece as regras, ou você tem como ajudante uma bibliotecária que entende disso. Porque se você fizer a estratégia errada, os artigos não vão vir para vocês. Vocês vão, a partir daí, fazer uma meta-análise e vão chegar em resultados, às vezes, não reais. Então, a estratégia de busca, o primeiro passo, tem que ser perfeita para ser feita uma revisão sistemática, com ou sem meta-análise, tá bom? Com relação à Vanessa, ela pergunta qual software pode ser usado para realizar a meta-análise. Na verdade, Vanessa, a revisão sistemática, ela começou, na verdade, com ensaios clínicos randomizados. Então, o Heavman é um software que você pode adquirir, é gratuito para a Cochrane, certo? Cito esse. E eu, como faço muitas revisões sistemáticas de estudos observacionais, eu uso StatDirect, mas esse tem que pagar, né, por um tempo para ser usado. Os dois são ótimos, tá bom? Tudo depende de como você você tem que conhecer antes para poder utilizar e bem utilizado, tá bom? Se for ensaio clínico, eu indico o Heavman.
Mais perguntas? Eu vou responder até da Paula também, depois você responde as outras, Mari. A Paula pergunta: a revisão sistemática pode ser feita por um único pesquisador? Infelizmente, não, Paula. Na verdade, quem vai ver. Lembra que eu levantei 280 artigos? Na verdade, tem que ser no mínimo 2 revisores independentes. Eu vou ver tudo que eu tenho de critério de exclusão e inclusão, certo? E vou selecionar um grupo de artigos. Vou chegar num número que eu acho que é interessante eu pegar na íntegra. Mas o outro pesquisador, independentemente, vai fazer o mesmo. E pode ser que ele ache um artigo que eu não achei. E aí você tem que ter até o terceiro, que seria um moderador, que vai fazer, esse artigo entra ou não entra. Então, geralmente, no mínimo 2, mas hoje em dia, são 3 para cima, não é tão fácil fazer, certo? Por Então, isso que eu até te... desculpa. eu até indico 3 pessoas para fazer uma revisão sistemática. Ser 2 revisores independentes e tem um que vai jogar, né? Ou 3 julgando, né? Independentemente. Aí, número ímpar, a decisão vai vir por aí já, tá bom? No mínimo, né? Então, como eu mostrei, então sempre no mínimo 2 tem que avaliar, tem que pegar esses estudos e ainda tem os que vão fazer a qualidade. Então, no mínimo 2 a 3, né? E podem ter mais também, eles podem contribuir fazendo outras coisas, né? Tá? Então, com um só não é possível. Juvens, tem como colocar aqui grande para gente, senão eu vejo aqui no chat as outras perguntas. Essa já foi da Paula, então, né? Foi respondida. A Lisandra aqui, pergunta para a Mariana. Os critérios de qualidade e as notas aplicadas a eles são definidos pelos revisores ou existem guidelines para realizar essas avaliações? É uma boa pergunta. Então, na nossa área, o que a gente vê é que os próprios pesquisadores, não revisores, né, pesquisadores, mas que estão avaliando a revisão sistemática, como sem meta-análise, é que vão julgar esses critérios de qualidade. Então, como eu mostrei, a grande maioria utiliza aqueles parâmetros, né, de número de indivíduos, dando nota de 1 a 3. Então, na nossa área, é o que é mais utilizado. Mas você pode ter outros critérios, sim. Inclusive, como o Leandro falou, a Cochrane, ou mesmo a JBI, eles têm alguns critérios. É que como eles são mais de estudos clínicos, observacionais, para a nossa área, às vezes a gente precisa adaptar. Então, ou você pode fazer essa avaliação de qualidade, você pontua quais são os mais importantes, ou você já referencia aqueles que são utilizados da nossa área, tá? Acho que eu respondi. Mais alguma? Que bom, tem várias perguntas importantes, pessoal, estou gostando de ver. Vocês já realizaram revisão sistemática com estudos pré-clínicos? Não. Não, a gente nunca realizou. Como o Leandro falou, pode ser feito, mas é mais difícil, né? Porque o nível de evidência é bem menor, pode ser feito, mas a gente nunca fez, não. Mais alguma? Acho que não tem mais perguntas, Mariana. Acabou? Sim. Só para ter certeza. Bom, a gente já está meio apertado aqui no tempo, né? Então, queria obrigada, dando parabéns aqui pela Obrigado, Vanessa. apresentação. A gente agradece demais, né, a oportunidade que a Mutagen nos deu para falar um pouquinho desse tema tão relevante e que eu acho que com certeza a gente vai ter muito mais estudos na nossa área com relação à revisão sistemática. Qualquer dúvida, então, a gente já tinha mostrado os nossos e-mails, por favor, entre em contato e agradeço demais. Fiquem bem e aproveitem o último dia do congresso. Gente, Tchau, tchau, agradeço, pessoal. né? Agradeço a participação de vocês, né? Com perguntas, isso é essencial, né? Porque é um tema muito grande. Eu podia discutir revisão sistemática e meta-análise durante 2 dias aqui sem parar. Então, é muito curto o tempo, as perguntas foram importantes para todos saberem. E como a Mariana falou, uma dúvida escreva para a gente, certo? Obrigado. Bom congresso para vocês. Ai, tem uma última pergunta, será que dá tempo? Acho que sim, vocês deixaram aparecer. Vou perguntar, você vai respondendo, a gente tenta. Ó, bom dia, professores. Quando vocês realizam meta-análise, vocês realizam análise de viés? Se sim, gostaria de saber quais as estratégias, se funnel plot, etc. Na verdade, se eu for discutir isso, nós vamos discutir o dia inteiro aqui. Muito Sim, a gente tempo. faz,
tem análise de viés, tem várias análises de viés, tem viés enormes, não vou mencionar os vieses. E outra pergunta dele, como que é? Não, se por exemplo é usado o funnel plot, né? Sim, pode Então, ser utilizado. Ele é exatamente. uma ferramenta É uma importante, né? ferramenta, né, que é uma pirâmide diferente daquele grau de evidência. Você mostra estudos onde que eles estão. Pode ser estudos que estão na pirâmide, né, que eles são assim correlatos, os estudos que estão fora da pirâmide, mas é outra associação, é muito mais difícil vocês entenderem, tá bom? Mas isso é usado nas pesquisas, se vocês lerem com calma, às vezes tem um parágrafo que ele cita isso. Como eu falei, não tem como a gente abordar tudo, né? É só assim uma ideia geral e talvez a gente possa em outras oportunidades aprofundar. Então, só para não estourar muito tempo, então agradeço mais uma vez pela atenção de vocês, excelentes questionamentos e sucesso a todos. Tchau, tchau, pessoal. Gente, até mais. Bom congresso.